Eu lembro a todos os que estão seguindo a nossa igreja, tanto aqui da sede como das congregações, que a Santa Rosa, de modo também deram uma oportunidade para se consagrarem mais, se batizando. Nosso próximo batismo será este próximo mês de agosto, no final, dia 30. E todos aqueles que realmente querem se consagrar, querem se dedicar mais, ter uma vida mais dedicada e também, ao mesmo tempo, ter este passo importante na sua vida. E o batismo quer dizer iniciação, está iniciando uma nova fase espiritual importante na sua vida. Então, por isso, devem se batizar, precisam se batizar. Um mandamento de Deus e também é para cumprir a justiça dele em relação à sua pessoa, afirmando que realmente é dele e para também purificar totalmente o seu espírito e para que a sua pessoa também confirme o batismo que irá viver para Deus, obedecer sua doutrina, sua disciplina, e que será fiel até o fim. O batismo também tem esse valor importante. Cumpre aquilo que Jesus disse: importa nascer de novo, pela água e pelo Espírito. Então, aquele que vem para a igreja apostólica, que deixou dos caminhos errados deste mundo, quando vivia nesses caminhos, a sua alma estava desligada de Deus, como morta para Deus. E no momento em que aceita esta mensagem de fé, e que, refletindo, percebe que está totalmente longe de Deus, e que passa a confiar em Deus e a crer que Ele é o seu Senhor e seu Criador, e ao mesmo tempo aceita com fé o sacrifício de Jesus pela sua pessoa, e que também se arrepende dos seus pecados, dos seus caminhos errados, e resolve ter uma vida nova, uma vida sem aqueles costumes errados, sem sentimentos maus. Então, isto significa o seguinte: significa que nasceu para Deus, porque todos os que deixam os caminhos das trevas e se entregam a Santa Rosa de coração, porque ela realiza esta missão em nome de Jesus, é purificada naquela hora. Deus, o Pai, perdoa, a Santa Rosa perdoa em nome de Jesus e do Pai e do Espírito Santo, e purifica a sua alma e envolve a sua alma com a virtude e a unção do Espírito do Pai, do Espírito de Deus. A sua alma se torna branca como a neve, como um anjo de Deus. Mas precisa se batizar, confirmando esse novo nascimento, porque nasceu para Deus, estava morto, nasceu para viver uma vida nova. Então, o batismo é o momento em que a pessoa se dedica mais, entra nas águas com aquele amor, prometendo antes que irá viver para sempre a doutrina desta igreja, os ensinos desta igreja, irá obedecer em tudo aquilo que Jesus nos deixou através da Santa Rosa e que o irmão Aldo aplica sobre nós. Então passa agora a viver uma vida consagrada, dedicada, mais feliz. Agora está com Deus, está com Jesus, está com a Santa Rosa, está numa igreja santa, um profeta que lhe dirige. Irmãos, não deixem para depois o que pode fazer hoje. Hoje é o dia da salvação. Então, resolvam se batizar. Venham mais cedo. Por exemplo, quem frequenta aqui a sede, vem mais cedo naquela porta ali da secretaria, falam para a pessoa responsável, tragam uma foto 3x4, uma identidade, CPF, nós preenchemos a sua ficha de batismo como membro da igreja. E os que frequentam as filiais, que
estão nos visitando hoje, ou estão vindo hoje, frequentam as congregações ao redor aqui da Grande São Paulo, ou então cidades vizinhas, Sorocaba, Campinas, Americana, Montemor, e os que vieram hoje também de Dourados, se alguém ainda não é batizado, ou lá de Volta Redonda, então lá na sua congregação, ao responsável desse assunto, fala com ele, se não tiver, fala com o pregador, é sempre uma pessoa responsável, e faça a sua ficha de batismo. E sobre o batismo, nós temos o seguinte, eu não vou ler aquelas outras partes, porque os pregadores também já devem estar bem cientes, porque foi dito quinta e sábado na sua congregação. Eu vou adiantar, vou entrar já direto na mensagem. Mensagem do irmão Aldo sobre o valor do batismo nesta igreja. Então diz assim o irmão Aldo: o batismo é um compromisso de grande valor e significado. O que significa isso que eu falei agora há pouco? Então, no ato do batismo, a pessoa está significando, tem, vamos ter esse significado, que quando ela é emergida, ela está morrendo, ela é sendo sepultada. Ali está sepultando todo o seu passado. Que coisa muito bonita, né? Que Deus faz as coisas tão perfeitas para poder novamente reaver a sua alma. Então, naquele momento, é sepultado. Ali é sepultado o velho homem, ou até a mulher, né? Ali é sepultado. Sepultou todos os sentimentos, mal, tudo. É sepultado tudo ali. E quando sai, volta à sua posição normal, ele significa que ressuscitou. Ressuscitou quer dizer reviveu para uma vida com Deus. Por isso ela tem um valor, um significado muito importante. Cumpre a justiça de Deus em relação à sua pessoa, para que então a sua pessoa passe a ser dele novamente. Porque entendam, prezados irmãos, uma coisa: o seu espírito, cada um de nós tem um espírito que foi criado por Deus. Agora, nós nascemos do nosso pai e nossa mãe, mas cumprindo também o mandamento de Deus, quando Deus criou a raça humana, criou o casal para se multiplicar, porque Ele queria também criar seus santos para Ele, criar através naquele corpo que passa a ser gerado, Ele poder dar o espírito dele, criar um novo espírito. Então, o seu espírito veio de Deus. Agora eu pergunto: para onde irá quando encerrar a vida do seu corpo? Tem dois caminhos, mas nós queremos, e Deus quer, volte para Ele, volte para os céus. Então essa é a missão da igreja: é santificar o seu espírito, preparar o seu espírito para voltar para Deus, um santo de grande luz e poder e virtude. Então diz o irmão Aldo, esse compromisso de grande valor e significado para os que irão se batizar é como um soldado que se alista para defender a sua pátria, e quando é convocado para servir a pátria, se ele assume esse compromisso, ele não pode voltar mais atrás, porque se ele voltar atrás e não querer fugir lá do compromisso, ele é tido como desertor e perde o seu direito de cidadania de brasileiro, ou se for de outro país. Isto é desagradável. Mas, diz o irmão Aldo, no reino dos céus é assim também. Se deixarem de cumprir o que prometeram no batismo, perdem o direito de toda a bem-aventurança, que é a vida para o seu espírito. Mas também a bem-aventurança é a vida para o seu espírito. E toda a graça e virtude de Jesus e da Santa Rosa e a proteção dos santos e anjos. Irmãos, nós pregamos
a fé nos anjos da guarda, no anjo da guarda. E é uma realidade, porque está lá escrito: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem a Deus e os livra do mal. Então nós temos, a Santa Avó envia para cada um de todos nós o seu anjo da guarda, para te proteger, para te guardar. Isso, irmãos, é a nossa fé. Então diz irmão Aldo. E também para ter a minha intermediação, para poder interceder por vocês, para que possam se livrar do mal, das doenças, de todos os perigos. Mas se forem fiéis até o fim, não voltarem atrás, herdarão a coroa da vida para todo sempre, como eu falei agora há pouco. Eu, irmão Aldo, espero colher frutos preciosos dos que virão se batizar na obediência, na boa conduta, na maneira de tratar seus colegas e irmãos, que isto é muito importante. Isto é muito importante, irmão, saber tratar o seu irmão, o seu próximo, amar o seu próximo. Isto é importante. Que não adianta nada eu dizer que amo a Deus, amo a Jesus, amo a Santa Rosa, amo o irmão Aldo, amo a Maria Santíssima, mas eu não gosto do meu irmão, não gosto do meu colega, não gosto desse, não gosto daquele, tenho raiva desse, tenho raiva do outro. Irmãos, não vai para o céu, não. Porque tem que amar o seu semelhante e perdoar também o seu semelhante. Então, por isso que tem que ser fiel até o fim. Então ele espera colher frutos assim. Vim, quero que todos venham, que vamos batizar com gozo e alegria em sua alma. E agora ele fala para aqueles que virão de longe. Virão muitos de outros estados, aqui do interior de São Paulo. Então ele fala que venham com gozo e alegria, nada de preocupações, de dúvidas se medo. Venham tranquilos, não se preocupem com os familiares que ficaram lá em casa, pois nós, irmão Aldo e Santa Rosa, cuidaremos deles. E também eles, os familiares, também não devem se ficar preocupados com os que virão. Um parente seu que virá, filho, esposa, para participar do batismo, pois eles terão toda a proteção celestial. Digo-lhes que é grande o poder que existe entre nós, por isso é preciso acatar as minhas palavras. Estou repetindo. Digo-lhes que é grande o poder que existe entre nós, por isso é preciso acatar as minhas palavras, minhas orientações, para que tudo dê certo, conforme foi planejado por mim e pela Santa Rosa, em favor dessa pessoa que vem se batizar. O batismo foi marcado para o dia 30 de agosto. A chegada será na quarta-feira. Em alguns casos, alguns chegam até terça-feira à noite, muito longe. Entretanto, aviso, também os pregadores devem lembrar lá na sua congregação, que o embarque não vai ser mais no domingo, dia 31, mas será na segunda-feira, dia 1º de setembro. Devem avisar isso. Agora nós temos aqui o ministério da Santa Rosa e do irmão Aldo. Mas este assunto do irmão Aldo se encaixa muito bem com a Santa Comunhão, com a pregação em si e a mensagem da Santa Comunhão. Querem ver? É grande a minha, diz o irmão Aldo, é grande a minha responsabilidade da Santa Rosa diante de Deus e de Jesus nosso Senhor em levar esta igreja para os céus. Vem levar todos nós, não é? A igreja somos nós. A Santa Rosa tem usado, diz o irmão Aldo, para manter o nosso povo disciplinado, obediente e santificado. Infelizmente, como neste boletim há, por exemplo, um recado aos coristas, a regentes, músicos, muitas congregações que vivem em desavença, brigam, não se entendem. Então vejam que o irmão diz, para manter o nosso povo disciplinado, obediente e santificado. Se não for assim, não é apostólico. Se não for obediente, disciplinado e santificado, não é apostólico, não é de Deus
perdeu a graça dos céus. Entendeu? Então a gente não tem meia palavra. O irmão Aldo não tem meia palavra. Jesus também não teve meia palavra quando esteve na terra e pregou. A Santa Barbosa também, quando esteve conosco, eu me lembro, não tinha meia palavra. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. Então, todo aquele que foge desta regra de boa conduta, de disciplina, e que não tem não é disciplinado, não tem uma boa conduta, não pode ter certeza e convicção. A sua alma não está pertencendo a Deus. E é perigoso, perigosíssimo, porque há aquele e aqueles que estão no mundo de trevas, espíritos maus que dominam a pessoa. E muitas vezes há pessoas que não têm mais salvação. Tanto amarrados, e o pecado domina de tal maneira que ele não consegue vencer. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso que esta palavra do irmão Otto é muito interessante, porque nós vamos tomar a Santa Comunhão. E o coro cantou a vida. Irmãos, a vida, nós temos a vida do corpo, não é? Mas esta vida que eles cantaram é a vida que está em Deus, que Jesus nos trouxe, que é uma vida eterna, que não tem fim. Entendemos? Então, por isso que nós precisamos dar muito valor ao sacrifício de Jesus, porque, irmãos, ele, Jesus, para vir, então isto, para vir Jesus aqui ungir essa santa mesa, estar aqui presente e ungir, transformar este pedaço esses pães, estão em pedaços, no seu corpo, e esses cálices que estão de suco de uva, transformar no seu sangue, aquele sangue que ele derramou lá na cruz, aquele corpo santo que subiu aos céus, imaculado, puro, para ele vir ungir esses elementos. Ele exige da igreja toda obediência àquilo que ele nos deu. Ele nos deu um rico tesouro, e a Santa Barbosa também cumpre religiosamente, e ela é infalível nessa justiça. Isso ela é o Consolador. Ela é fiel a Jesus e ao Pai, de modo também. Portanto, a igreja precisa estar em santificação, a disciplina e a doutrina no coração de cada um, e caso contrário ele não pode fazer nada. Me lembro quando ele disse para aquele povo dos grandes profetas, povo que foi formado por Moisés, que era tido como povo de Deus, que tinha a honra de ser chamado povo de Deus. Quando Jesus veio, aquele povo não aceitou a sua mensagem, porque não vivia e não queria viver. Então Jesus deu a sentença: será tirado o reino de vós e entregado para um outro povo. Isso, irmãos, foi a sentença. Por isso, irmãos, que lá está o sinal, a prova, lá nas terras em que Jesus nasceu, a prova. Só perderam tudo, por quê? Porque não quiseram aceitar Jesus. Porque não adianta, irmão, aceitar Jesus. Só aceitar Jesus, eu aceito Jesus, mas eu tenho que aceitar, irmãos, a doutrina dele, a disciplina dele. Eu tenho que aceitar as suas ordens. Mas nesta igreja ele deu um Consolador, a Santa Barbosa. Durante 16 anos ele esteve com ela. Ele falou: eu quero minha igreja assim, 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 desse jeito. Ele deu uma disciplina todinha, e por essa disciplina foi que ela deu, e doutrina foi que ela deu a vida dela por esta igreja, para fazer valer sobre esta igreja o que Jesus deu para nós. Então, irmãos, só ela, só a irmã Alves é que tem esse dever e nós não? Raciocínio cada um.
Olha, irmãos, a nossa responsabilidade espiritual. É uma pergunta só: aonde quero ir quando morrer meu corpo? Qual é o futuro da minha alma? É os céus, né? Eu quero os céus. Mas, irmãos, não somente somente ir para os céus, mas enquanto viver aqui, gozar de toda a graça santificadora de Jesus. Então vejam que a gente tem que ser, irmãos, é tão fácil, é só a gente se dominar, se controlar. Por que tem o Consolador? Por que Jesus deu o Consolador? Para quê? Para te ajudar, para me ajudar todos nós a vencer. Porque há essas legiões de anjos e santos, profetas, ajudando a todos nós. E o profeta a guiar-nos, a exigir de nós aquilo que foi dado a esta igreja. Líder, para guiarmos todos nós. Então nós temos tudo. Agora, por isso que aqui o irmão explica muito bem. Eu, irmão, tenho lutado para que os irmãos sejam bem-sucedidos na sua vida particular, que já é uma parte da graça de Jesus. É uma parte. Bem-aventurança. Para que vivam sempre em paz, unidos num só Espírito. Porque quando duas pessoas têm ideias diferentes, já não são unidos no Espírito. Quando um casal se casa, diante do altar, ali Deus não é só a união dos corpos, é a união de espíritos. Tem que ser iguais no Espírito. Um é um, tem que ser o outro, igual. Um é bom, outro tem que ser bom. Outro é humilde, outro também tem que ser humilde. É justo, outro tem que ser humilde, justo. Tem que ser sempre santificado, consagrado, dedicado. O outro também tem que ser igual. Eu penso sempre só no bem. Não tenho raiva de ninguém, o outro tem que ser assim, né? A mesma coisa. Isso é viver no mesmo espírito. Quanto aquele que já tem um espírito, um pensamento diferente, ele já não está no Espírito de Cristo, nem no Consolador. Então, por isso que o irmão luta para que nós vivamos todos num só Espírito. Nós estamos, vamos dizer assim, é muito fácil. O corpo. Se houver divergência, já não são unidos. Entre obreiros, se nós tivermos divergência, já não somos unidos no mesmo Espírito. O que vai acontecer? Prejuízo para a igreja. Porque aí a Santa Rosa não pode usar. Não pode usar, é difícil. Entendeu? Um pregador subir no culto, ele tem que estar unido ao seu colega. Corista para cantar tem que estar unido um ao outro. Ao regente, uma união perfeitíssima, sem divisão, sem malquerência, sem nada. Então, por isso que o irmão fala, procuro sempre interceder, é pedir pelos irmãos, atendendo os seus pedidos que vocês me fazem, seus pedidos de oração, me pedem por carta, que nós recebemos carta aqui no escritório, todo dia, um volume muito grande. Então o telefone não para, um em cima do outro, pedindo oração. Então vejam que ele diz, procuro unir as famílias, para que sejam muito felizes, tenham paz uns com os outros, tenham saúde e sejam bem-sucedidos, até nos seus tratamentos médicos e toda a sua vida, sejam bem-sucedidos na escola, no estudo, no trabalho, na sua vida particular. Portanto, eu, irmão Aldo e a Santa Rosa, não descuidamos do bem-estar e da felicidade de cada apostólico. Tudo fazemos pela vida dos irmãos. Entretanto, agora vejam bem, eu quero tudo de Deus. Santa Rosa, eu quero que ela me dê saúde, eu quero que quando eu saio na rua me livre dos perigos, eu quero que ela me ajude no meu trabalho, eu quero a salvação da minha alma, enfim, eu quero toda a graça dos céus. Quando me surgir um problema, eu quero que ela me ajude, me atenda a meus pedidos, me livre do mal, né? Mas vejam bem, entretanto, dependemos da vossa obediência. Dependemos da vossa obediência e todas as regras morais e disciplinares da igreja.
Nós dependemos que vocês ponham em prática todas as regras morais e disciplinares da igreja. Dependemos da sua boa conduta diante dos homens e da sociedade, diante dos homens, diante da família, diante dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de escola, seus colegas de igreja, seus colegas de coro, seus colegas de ministério. Dependemos da sua santificação, do seu amor a Deus, ao próximo e da sua consagração para intercedermos sempre diante de Deus. Vejam bem, para nós podermos sempre interceder diante de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e todos os santos e anjos pela vossa felicidade, mas depende da nossa obediência, nossa consagração. Irmãos, a nossa doutrina e a nossa disciplina é sagrada, é sagrada. Por isso que eu disse que Jesus, para ungir esta mesa santa, Ele quer, não é só um pouquinho, não, Ele quer inteira obediência à doutrina que Ele nos deu, que é do Pai, e a disciplina que também Ele nos deu e que a Santa Vovosa nos deu, porque ela viveu na terra, viveu filha, esposa, foi moça, foi chefe da igreja, né? Enfim, ela viveu nessa terra e ela teve uma disciplina em relação à sua vida, e o que ela nos dá não é nada demais, não. O que ela exige de nós, em Deus, o Pai Jesus, o irmão exige de nós, não é nada demais, não. Por acaso ter uma roupa decentemente é demais? Não é. Porque, irmãos, assim viviam há 40, antes de surgir essas modas extravagantes, assim que viviam as mulheres. A roupa, aquela medida que ela deu, foi a medida que ela usava e que naquele tempo dela usava-se. Não houve exagero. E que a igreja pede não é fanatismo, não. Então aqui o irmão diz: procurem nos ajudar, para que nós possamos ajudar os irmãos. Todo o bom sucesso e felicidade de cada apostólico estão em suas mãos. Seus pedidos e suas orações só serão atendidos se forem fiéis em tudo. Entendam, diz o irmão, entendam que pedido eu e irmão, olha, Santa Rosa, estamos pedindo que é a vossa obediência, pedindo aos irmãos uma vida consagrada, santificada, para que os irmãos sejam felizes. Não é pedir demais. Nós estamos pedindo demais. Vejam que nessa igreja não há fanatismo. É uma igreja que, irmãos, é uma igreja que tem uma lei, uma maneira de proceder, de agir. Está pedindo que agora fiquem jejuando, jejuem, ficam aí uma noite inteira orando, todo mundo orando. A oração é necessária, mas não é o exagero. Não, a igreja eles não pedem, irmãos, uma coisa que nós não podemos fazer. É a mesma coisa que dá um peso para uma pessoa que ela não pode carregar. E Deus não dá esse peso assim para nós. Não dá, irmãos. É uma coisa que qualquer criancinha pode levar. Por isso ele disse: quem não se tornar que nem uma criança não pode entrar no reino dos céus, porque no reino dos céus é como os espíritos foram como uma criança. Criança não tem malícia, não tem pensamento mau, é uma criança bondosa, não tem bondade, é anjinho ainda. Quem não se tornar que nem uma criança não pode entrar no reino dos céus. Então não é uma coisa fácil, todos podem entender, só não entende aquele que é birrento, que acha que ele tem que ser o que ele quer, e às vezes pode até desaforo. Eu já vi pessoas fazendo desaforo com a disciplina e a doutrina da igreja. Eu vou entrar com meu cabelo bem fora da disciplina, vou entrar com minha roupa bem fora da disciplina. Isso, irmãos, é provocar a Deus. Não é provocar, irmão, não, é provocar a Deus. E ai dessa pessoa, nunca
será feliz na sua vida. Porque, irmãos, Deus é o nosso Pai Criador. Imagine, Ele deu o próprio Filho dele e aceitou que Ele viesse nesse mundo passado que Ele passou, meu Deus do céu. O que Ele passou, humilhação, aquela cruz, Filho de Deus. Mas Deus permitiu, e na hora que Jesus estava lá na cruz, Deus não atendeu. Deixou que Ele pagasse por nós. Puxa vida, tudo isso por nosso favor, nosso benefício, e há pessoas que muitas vezes fazem represália para a igreja, para a disciplina. Então, por isso, irmãos, nós temos que retroceder, sempre pensar: meu Deus, eu errei. Minha Santa Avó, eu errei, me perdoe, eu fiz assim. E a humildade, irmãos, é muito importante. Porque quando a pessoa erra, tem um provérbio que diz: errar é humano, porque a pessoa erra, mas não é um pecado grave. Mas ele reconhece: puxa vida, o que eu fiz? Meu Deus, Santa Avó, me perdoe, pelo amor de Deus. Ela perdoou. Ok? Ela pede: não volte mais, não faça mais isso. Então o irmão disse: não é pedir demais, mas essa exigência minha da Santa Rosa faz parte da justiça divina e do Consolador. Honrem o nome da nossa igreja e da Santa Rosa, vivendo na prática do bem, fugindo dos erros, das brigas, das fofocas. Eu falei ontem, me lembrei que a avó sempre dizia assim para nós: quando alguém vem falar alguma coisa, fazer uma fofocazinha, falar desse, falar daquele, a avó dizia assim: vocês façam assim, ó, não sei, não estou sabendo. Mas eu não estou sabendo, não vi também. E outra, eu não quero nem ouvir. Saia fora. Porque se começar a ouvir, cai na dele. Às vezes a pessoa está falando uma coisa que aconteceu assim com aquela pessoa, ele aumenta desse tamanho. E o coitado fica mal visto. E não é nada aquilo. Fofoca, irmãos, é perigosa a fofoca. Então diz: livre-se das fofocas, das intrigas, sendo bons e humildes de coração. Aceitem este meu conselho, pois o meu desejo é que sejam sempre bem-sucedidos em todo o vosso